Queridos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, me volto a vocês em primeiro lugar, como o fiz na missa da Ceia do Senhor, para lhes agradecer de todo o coração, todo o zelo que vocês têm para com esse ministério recebido do Senhor. Zelo não só na liturgia, mas zelo de ser Jesus que chega às casas das pessoas, de serem aqueles que fazem Jesus caminhar. Jesus eucarístico, Jesus o pão da vida, chega à casa dos doentes através de vocês, dos seus passos. Em nome deles, a nossa mais sincera gratidão. Gratidão a vocês também que coordenam as suas comunidades, que são animadores das comunidades rurais. Muito obrigado, vocês são muito presentes, têm muita comunhão com a sede da nossa paróquia. Queridos coroinhas, acólitos que tanto zelam pela Sagrada Liturgia, queridos diáconos, servidores do povo de Deus e do altar da Santíssima Eucaristia e do altar da Palavra, queridas religiosas que há tantos anos servem a esta paróquia, há mais de 50 anos, as congregações da Divina Providência e a congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, religiosos do Sagrado Coração de Jesus, também aos filhos de Santana, não estamos aqui, o nosso agradecimento, às irmandades, associações, diretorias, pastorais, grupos, movimentos, a cada fiel cristão, a cada paroquiano, nossa saudação carinhosa nesta festa que é tão bonita, como a festa de Corpus Christi é bonita. Ela sintetiza todas as festas da igreja, se nós formos olhar. Ela traz presente todo o mistério pascal, sobretudo, traz presente Jesus na sua encarnação, porque é o Verbo que se fez carne, e a carne do Verbo que é dada visivelmente em forma de pão para nós. Também é o mistério do amor, da partilha, da caridade. É o mistério mais místico, sem ser redundante, ou seja, que mais nos leva à contemplação e à adoração do Deus verdadeiro. Por isso essa festa, muito embora liturgicamente não seja mais importante que o Natal nem a Páscoa, mas ela sintetiza, ela traz todas essas realidades pascais e natalinas, porque a Eucaristia é celebrada para haver os mistérios da nossa fé, para celebrá-los, melhor dizendo, nós sempre estamos na Eucaristia, ou pelo menos na celebração da palavra. A primeira leitura da Santa Missa, que é um texto antiquíssimo, lá do livro do Gênesis, narra um acontecimento que tem pelo menos 4.000 anos, pelo menos. Nós temos 2025 anos de história de igreja, porque a igreja começa com o sim de Maria, não foi em Pentecostes. Em Pentecostes a igreja foi impulsionada, mas a igreja começa com o sim de Maria, e o sim de Maria foi há 2025 anos, por isso estamos celebrando o jubileu da encarnação do Verbo de Deus. Mas 2.000 anos atrás começou, antes do sim de Maria, começou a história do povo hebreu com Abraão, com o chamado de Abraão. E Abraão, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, um pouco mais talvez, ele tem um episódio que ele precisa enfrentar numa guerra, alguns inimigos que tinham sequestrado o seu sobrinho Ló, e quando ele vence a batalha, ele vem ao encontro do sacerdote Melquisedeque, daí que entra aquela frase dita em todas as adorações: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ele era rei de Salém, mas era também sacerdote. Mas era um homem misterioso, porque não aparece a sua genealogia, não fala nem se ele teve filhos, esposa ou tal.
Apenas diz que ele aparece e ele traz pão e vinho e consagra ao Deus Altíssimo, e através desta oferenda ele faz a oração, pedindo que Deus abençoe Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. 2 pontos, 2 detalhes desta leitura tão curtinha, capítulo 14, versículos 18 ao 20 do livro do Gênesis. Primeiro, é a primeira vez em toda a Sagrada Escritura que aparece o termo oferenda. Já havia a oferenda de Caim e Abel, e por inveja que Deus elogiou a oferta de Abel, e não agradou-se tanto da oferta de Caim, talvez porque dada de mau gosto, acontece que Caim mata por inveja o seu próprio irmão. Mas propriamente em termos de sacrifício, de oferenda, aparece aqui pela primeira vez. E o destaque é que o detalhe são as ofertas que são trazidas. São trazidos para o altar pão e vinho. Minha gente, isso é impressionante. 2000 anos antes de Jesus instituir a Eucaristia, o elemento do pão e vinho já é apresentado no primeiro livro da Bíblia, como fosse uma prefiguração. O que é uma prefiguração? É algo realizado, mas que não para em si mesmo, aponta para uma realidade lá no futuro. Assim já apontava para a Eucaristia, na qual Jesus utilizaria pão e vinho para nos dar seu corpo e sangue. O outro detalhe é que também é a primeira vez que aparece a oferta do dízimo, ou a entrega do dízimo, dizendo o texto bíblico, e Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. A carta aos Coríntios, São Paulo escreve para uma comunidade portuária. A cidade de Corinto era uma cidade bem movimentada, semelhante a São José num dia de feira. Só não tinha os carros que temos hoje, que deixa a cidade mais movimentada ainda. Mas era uma cidade agitada, porque eram pessoas chegando para a viagem, era mercadoria chegando, eram os feirantes, era aquele movimento todo. Mas o povo daquela cidade abraçou logo a fé católica, a fé cristã. E abraçando a fé, era um povo muito fervoroso, aquela igreja lá em Corinto. Mas acontece que também era um povo que acabava sendo desunido. Isso pode acontecer, se a gente não aprende o caminho sinodal, que está tão falado, não só agora, desde Papa Francisco. Se a gente não aprende esse caminho de caminhar respeitando o outro, de caminhar juntos, de refletir juntos, só é o meu gosto, do meu jeito, da minha maneira, a gente acaba gerando essas divisões. E era uma comunidade que tinha muitas divisões, muitos dons, mas muitas divisões. E então o apóstolo escreve para essa comunidade. Vai, primeiro funda a comunidade, depois de um tempo escreve para reanimar a comunidade, para corrigir e para reanimar a comunidade. E o belíssimo é que ele, neste capítulo 11, descreve a instituição da Eucaristia, tal qual nós celebramos hoje. Descreve a instituição da Santa Missa. Vejam, ele não estava lá. Paulo não é dos 12. Paulo é apóstolo do segundo grupo. Mas ele recebeu de Jesus
e foi conversar com os apóstolos, sobretudo Pedro, Tiago e João, que ele chama de as colunas da igreja. Vai lá conversar com eles para poder se certificar, ter o conhecimento como tudo aconteceu. E então ele diz, que lindo, é como se ele estivesse fazendo uma pregação, ele mandasse uma pregação por escrito. Então ele diz, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu transmiti. É como se ele dissesse, será que vocês já esqueceram? Eu não estive aí com vocês, o que eu recebi não foi coisa inventada minha, foi o que eu recebi que agora eu transmito para vocês. E vai descrever, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, olha o pão lá de Melquisedeque, e depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, ou no final da ceia, tomou também o cálice e disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Olha o cálice lá de Melquisedeque com vinho, o cálice em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes de fato, agora é Paulo já explicando, todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando celebramos a Eucaristia, a gente é instruído pela palavra de Deus, mas a gente também é mergulhado no mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso, aquele anúncio, logo depois da consagração, aquele mais antigo e mais conhecido, diz assim o sacerdote, mistério da fé, e a comunidade responde, anunciamos. Mas assim a gente não está anunciando, a gente está quase cochilando, como é mesmo? Anunciamos e proclamamos. Vejam, 3 coisas na Eucaristia nós fazemos: anunciamos a morte do Senhor, proclamamos a sua ressurreição e fazemos uma prece. Vinde, Senhor Jesus. É a prece escatológica, é a certeza de que a Eucaristia só vai chegar ao seu cume quando estivermos todos participando do banquete eterno. Cada vez que nós comungamos, nós recebemos o Senhor para um dia participarmos do banquete eterno e para também sermos mais próximos dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Aqui merece uma sugestão. Vocês, hoje ou amanhã, ou um dia esta semana, não deixe passar dessa semana, tomem em suas mãos a Bíblia escrita, não o celular que vai chegar uma mensagem de WhatsApp, você vai olhar, ou do Instagram. Pegue a Bíblia, fique bem tranquilo no lugar e leia todo o capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, porque você vai entender melhor. São Paulo, no finalzinho desse trecho, não está aqui hoje, porque é apenas uma parte da leitura, ele diz assim, que cada um se examine a si mesmo, para que, ao receber o corpo do Senhor, ninguém comungue a sua própria condenação. E muitas pessoas sempre ligaram essa frase a alguns pecados, que eu não vou dizer aqui, mas a gente já imagina que pecados sejam esses. E que de fato existem pecados pessoais que podem levar a gente a se afastar, ou pelo menos a deixar um tempo de receber a Eucaristia. Para superar isso tem a confissão, tem outros sacramentos que podemos receber, para que a gente possa estar apto minimamente, ninguém é digno de receber Jesus na Eucaristia, mas estarmos apenas minimamente aptos para receber, não um prêmio, como dizia o Papa Francisco, mas um remédio, um alimento, uma força para a nossa vida.
Os médicos não dizem, sobretudo os nutricionistas, que o melhor remédio é o alimento cuidadoso, sem ser muito industrializado, não é verdade? Então, a Eucaristia é alimento e é o melhor remédio para a nossa vida, para termos força, para vencermos os vícios, as tentações, o pecado. É verdade, tudo isso é verdade. Mas a gente não pode trair o texto no seu contexto. Quando vocês forem ler em casa, vocês vão perceber que o contexto na qual Paulo diz esta frase é um contexto bem específico. Quando as pessoas iam celebrar a missa, a ceia do Senhor, o encontro com o Senhor, a sagrada liturgia, no começo da igreja, nos tempos apostólicos e pós-apostólicos, tinha a celebração litúrgica, mas também tinha a partilha depois da missa. Esse costume até hoje acontece. Muitas vezes, em algumas comunidades, a gente vai celebrar e depois a gente faz um café partilhado, um lanche partilhado, um jantar partilhado. A comunidade do Vale do Lírio, já por 2 anos, me chama. Eu vou no Natal, celebro a missa, não na noite de Natal, depois. Eu celebro a missa com eles, depois da missa a gente vai para um ágape, vai para uma refeição fraterna. Mas o que era que estava acontecendo em Corinto? Vocês lembram que eu disse que era uma comunidade um pouco dividida, que tinha muitos dons, mas o pessoal não era muito unido. Então chegavam e traziam a comida, cada um trazia ali os seus pães ou queijo, o que eles produziam, uva e tal. E alguns parece que eram mais esfomeados que os outros, e antes de terminar a celebração já começavam a comer. Às vezes até antes de começar a missa, já começava a comer. Podem ler que está lá. E se esqueciam dos seus irmãos. Se esqueciam daqueles que estavam celebrando e que depois precisavam, talvez eles não tinham trazido nada, estivessem com fome. E é nesse contexto que São Paulo vai lembrar que a Eucaristia está ligada à fraternidade, à caridade e à atenção para com o nosso irmão. E assim como algumas coisas são pecado, faltar com a caridade também é pecado. Tem um documentário na Netflix, quem tem acesso, talvez, até no YouTube também você encontra, que é Francisco, um Papa de Palavra. E ele explica bem isso. E tem uma hora que ele diz, sim, tais coisas são pecado, mas será que faltar com a caridade não é pecado também? Será que destruir nossos irmãos com a fofoca não é pecado também? Será que tirar a vida de uma pessoa, seja com a arma de fogo, ou seja com nossas palavras, não é pecado grave também? Será que a gente tem coragem de fazer o mal, de desprezar uma pessoa e entrar na fila da comunhão, como se nada tivesse acontecido? Será que a gente é capaz de cometer uma violência contra a mulher e depois entrar na fila da comunhão como se nada tivesse acontecido? Ou violentar uma criança e entrar na fila da comunhão como se nada tivesse acontecido? Ou caluniar uma pessoa nas redes sociais e vir para a fila da comunhão como se nada tivesse acontecido? Aí a gente costuma apontar o dedo para os pecados dos outros, tá? Aquele ali não pode por isso, aquele ali não deveria entrar na fila por aquilo, e a gente muitas vezes não observa que isso é muito mais amplo, que é preciso ler a palavra de Deus, o texto, no seu contexto, senão a gente vira como alguns protestantes, a gente se torna fundamentalista, ou seja, escolhe umas palavras para usar como revólver, como bala, e atacar os outros que não acreditam do jeito que eu acredito. O Evangelho vai nessa linha. Os apóstolos estão ali, vem a multidão está já cansada, faminta. Ouvir Jesus é ótimo. Agora imagine o sol quente, imagine a poeira do deserto, imaginem estar em pé a maior parte do tempo, não era sentados como a maioria de vocês,
e ouvir Jesus falar 1, 2 horas ou mais, eles estavam cansados, e os apóstolos então chegam de mansinho e vêm os 12 de uma vez. É igual algumas pessoas fazem: não, eu não vou falar sozinho com o padre, não, vamos aqui em grupo que a gente tem mais força para convencê-lo. Fizeram a mesma coisa, foram lá falar com Jesus, e os 12 disseram: Senhor, é melhor mandar as pessoas irem embora, o Senhor despedir as pessoas para que vão embora, cada um para suas casas, ou procurem aí as aldeias, as vilas e comprem alguma coisa para comer. Aí Jesus responde: dá-lhes vós mesmos de comer. E certamente os apóstolos pensaram: estamos em apuros, e disseram: mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes, o que é isso para uma multidão dessa? Aí Jesus manda se organizar. Jesus pede que se sentem em grupo de 50, e a partir daí Jesus começa a realizar o milagre. Eu gosto sempre de esclarecer isso. Quem já ouviu vai dizer: esse padre todo ano diz isso quando está nesse evangelho, mas todo ano nem todo mundo está atento, e talvez nem todo mundo esteja na igreja todos os anos, todo ano. Mas a gente não pode confundir milagre com mágica. Na mágica, o artista lá coloca uma pessoa num caixote, serra o caixote, vira para um lado, vira para outro, e a gente diz: partiu a pessoa no meio. De repente, junta de novo, a pessoa sai inteira. Ou tira daquela cartola, daquele chapéu, mexe lá, tira um coelho, mostra a cartola está limpa, está vazia. Aí daqui a pouco mexe para lá, tira um coelho, tira um pássaro, tira um monte de lenço, um lençol. Isso é mágica, é um truque. Mas Jesus não fez mágica. Talvez a gente, quando ouça esse evangelho, pense assim: Jesus pegou, mandou os apóstolos arranjarem uns balaios gigantes, e aí botou ali os pães e fez uma oração e produziu mais pães do que as 3 padarias ou 5 aqui de São José. Não, não foi assim. O evangelho não fala isso. O milagre aconteceu, é verdade, mas aconteceu na mão do povo. E cuidado, isso não é uma leitura sociológica, não. Não que eu tenha nada contra a leitura sociológica. Isso é uma leitura essencialmente evangélica. Porque se os primeiros apóstolos, que foram eles que receberam, Jesus pegou, abençoou os pães e deu para eles. Se cada um tivesse comido o pão inteiro, ou tivessem partido só entre os 12, o milagre teria acontecido? Mas como eles fizeram? Eles chegaram aqui para seu José, deram um pedaço de pão, seu José. Chegaram para Dona Ercília, deram um pedaço de pão. Chegaram para a irmã Fátima, deram um pedaço de pão. Aí eles comeram rápido, elas, e foram embora? Não. Eles pegaram, partiram e passaram para o grupo. O grupo seguinte foi passando. E onde é que está o milagre aí, padre? É porque todo mundo trouxe um pão escondido? Não. Diz o evangelho que eles estavam necessitados. Ninguém tinha pão escondido. Então não foi só um convencimento sociológico, não. De fato, o milagre aconteceu, mas aconteceu quando cada um recebia o pão e dava o pedaço para o outro. Então, a multiplicação se dava nas mãos das pessoas. Tanto é que quando terminaram, eles não recolheram 12 cestos cheios de pão. O que é que diz a palavra de Deus? Cheios de, quem lembra? Pedaços de pão. É impressionante. Chega, toca o nosso coração ouvir esse evangelho. É impressionante. Isso tem tudo a ver com a Eucaristia também. Porque a Eucaristia, ela hoje está fracionada em partículas, que é a hóstia menor que nós recebemos, mas é o mesmo pão, Jesus. No começo, não tinha as máquinas de fazer hóstia. Então, era um pão grande mesmo, que o sacerdote, o presbítero, ele partia em vários pedaços, conforme a quantidade de pessoas, e as pessoas iam comungando.
No começo era assim. Com o tempo, para ser mais prático, as hóstias já vêm partilhadas. Mas tem uma hora na missa que o sacerdote faz um gesto para recordar que todos participam do mesmo pão. Quando vocês estão rezando ou cantando o Cordeiro de Deus, o sacerdote, o padre, está partindo a hóstia maior, pelo menos em 4 pedaços, um para ele e para mais 3 pessoas. Ali é o símbolo que do mesmo pão todos comungamos e recebemos Jesus. A título de conclusão, é bom a gente lembrar que o nosso amor e a adoração a Jesus na Eucaristia, o zelo pela liturgia, não está separado, como já disse, da caridade fraterna. Quando eu era seminarista, um professor de teologia, ele não vou dizer se ele era padre ou era leigo, porque isso não importa, o que importa é que era um professor que ensinava, chegou a dizer assim: não sei por que esse cuidado todo que os padres e os ministros têm quando cai uma gota de vinho, que na verdade não é vinho, de sangue de Cristo no chão, que é aquela correria para limpar, para cuidar, e quando cai um pobre, ninguém se preocupa em ajudar. Isso é uma interpretação deturpada. Outros dizem assim: para que fazer caridade? Aí é o outro lado, a outra ponta. Para que fazer caridade? A igreja não tem que se meter em negócio de pastoral social, de questão social. A igreja deve cuidar só de ensinar o povo a rezar para salvar as almas. Outro extremo. Vocês percebem que o nome disso é ideologia? O nome disso é ideologia. São 2 ideologias. Uma ideologia de cunho socialista, não social, socialista, e uma ideologia de cunho de religião deturpada ou desviada da vida concreta. Agora, leiam e leio também, e leiamos todos os evangelhos para ver se em Jesus tem essa divisão. O mesmo amor que Jesus tinha para com Deus Pai, que passava a noite toda em oração, ele tinha para com os irmãos, que passava o dia todo cuidando dos irmãos. Se nós zelamos, e como devemos zelar pela Sagrada Liturgia, pela Palavra, pela Eucaristia, também devemos zelar pelos nossos irmãos, sobretudo os que vivem nas situações mais vulneráveis, que nós chamamos, a partir também das ideias do Papa Francisco, das periferias existenciais, geográficas e existenciais, que a igreja se faz muito presente. Uma comunidade distante que nós vamos celebrar, por exemplo, Pio I, todos os meses, que poderíamos nem ir, porque se formos olhar a questão de coleta, não paga gasolina, mas a gente está lá. Essa é a comunhão, essa é a fração do pão do dízimo. Todos os meses estamos lá celebrando para aquele povo. A Eucaristia, estou dando exemplo de Pio I, mas não estou dizendo que é a comunidade mais necessitada, é só porque me veio aqui. Pode ser qualquer uma outra da ponta. Todos os meses estamos lá naquela periferia geográfica. Mas também estamos na periferia existencial quando cuidamos dos idosos no abrigo, e aqui está a fundadora, irmã Paula. Ali é a igreja cuidando da periferia existencial. Quando a igreja acolhe as pessoas que são discriminadas nos seus movimentos, nos seus serviços, isso é cuidar das pessoas nas periferias existenciais. Há muito a ser feito ainda, sem dúvida. Quando todos nós entendermos, hoje aqui estão quase todas as pastorais, movimentos, que não precisa fundar um grupo exclusivo para a missão. Vamos fundar na igreja, na paróquia Santa Ana São Joaquim, um grupo só para fazer missão. Isso acabou. Todas as pastorais, grupos, movimentos, associações, irmandades devem ser missionárias.
Devem ter dias em que vão visitar aqueles bairros talvez menos assistidos pela presença da igreja. Quando talvez alguns irmãos abraçam outras confissões, é porque faltou a nossa presença, faltou o nosso testemunho missionário no meio dessas pessoas, desses irmãos e irmãs. Então nunca mais nenhum de nós queira separar adoração e amor à Eucaristia do cuidado com os irmãos mais frágeis, mas também não queira uma pastoral social, uma ação social que esqueça de rezar. Porque fazer ação social sem rezar já tem muita gente fazendo. Às vezes até para tirar proveito dos mais necessitados, com associações, com grupos que desviam os recursos, em vez daquela finalidade, desviam para outras finalidades e não cumprem os seus deveres associativos. Cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados e rezar são duas coisas inseparáveis. Rezar, adorar Jesus, participar da missa todos os domingos. Não é um domingo por mês e os outros, tchau, vou para futebol, vou para a vaquejada, vou para a farra, vou para o shopping, todos os domingos. E ao mesmo tempo amar o irmão quando chega em casa, cuidando da nossa língua, cuidando das nossas palavras, do nosso olhar, enfim. Nunca uma verdadeira espiritualidade, ela anda separada. Nem ela critica quem faz o que eu não faço. Quem reza mais, porque seu grupo é mais ligado à adoração, não deve criticar quem não reza. E quem age mais na ação pastoral não deve criticar quem está rezando, porque talvez os joelhos dobrados é que estejam sustentando as forças dos que estão caminhando. Isso é muito importante a gente ter presente. E todos nós, precisamos adorar, celebrar e viver a caridade. Mesmo que não apareça no Instagram, nas redes sociais, no carro de som, todos nós, cristãos católicos, necessitamos rezar mais, adorar mais e ao mesmo tempo sair mais. Essa igreja em saída não pode ser um jargão, não pode ser uma frase só de efeito, de repetição. Eu, inclusive, como padre, preciso me perguntar, durante a semana, quais estão sendo minhas saídas, além das minhas saídas para ir a Pium, para ir a Caieiras, para ir a Bossa das Colinas na outra ponta, para ir a Jardim, às vezes sozinho, em qualquer horário, às vezes voltando, chegando em casa às 10 da noite. Além dessas saídas, quais as minhas saídas para realidades que não estão no programa da agenda, digamos assim, que tem que ser mais espontânea, de visitar alguém, de olhar um enfermo, de atender uma pessoa, fora a secretaria, que a gente está sempre disponível para atender, mas essas saídas. E vocês também, não só os das pastorais, todos os batizados, todos, como Papa Francisco no seu jeito. Papa Leão, ninguém se espante, porque é da mesma linha do Papa Francisco, de missão, de sinodalidade, de acolhimento. Apenas o jeito de Leão é mais tímido, como é o meu. Papa Leão é mais tímido, até o sorriso dele nem consegue abrir os dentes completamente, sorriso bem discreto. É o jeito dele, ninguém precisa comparar. Mas o Papa Francisco, ele falava com tudo, com os olhos, com o sorriso, com a espontaneidade. Como disse o padre Aquino, o diácono Carlos estava, era um verdadeiro profeta, com tudo ele falava desse Deus acolhedor, desse Deus amor, desse Deus que não coloca fronteiras. E ele gostava de repetir, todos. Não precisa a gente excluir ninguém da missão, da sinodalidade, do engajamento na vida da igreja. Todos.
Assim seja.